Oi, hoje tá bem frio aqui, bem frio mesmo, frio, um pouquinho úmido e tal. Hoje de manhã eu vi uma saracura aqui, né, onde eu moro, aqui em frente ao meu apartamento, tem um mato, né, de uma área de preservação e tem alguns bichinhos, tem silvestres, tem cutia, tem saracura, tem lagarto, tem araquã, tem tucano, tem pica-pau, enfim, é a bicharada gralha, a bicharada toda, né? Fora os bem-te-vis, os João de Barro que fazem casa aqui no condomínio e não pagam taxa de condomínio, tem que ver isso aqui, fazer uma assembleia para resolver isso aí. Mas enfim, mas não é de cutia que eu quero falar. Eu quero falar sobre um assunto que é extremamente complexo. É um assunto que é extremamente polêmico até. É um assunto que é extremamente necessário, extremamente agradável. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Em hebraico se diz Ruach HaKodesh. Ruach significa um sopro, né? Isso é um Ruach. HaKodesh, que significa o Santo, o Espírito, o Santo. Então ele está falando de uma pessoa. Claro que não é uma pessoa assim, braços, pernas, tal. Pessoa no sentido de personalidade. No sentido de poder, no sentido de personalidade, no sentido de vontade. E eu não vou entrar aqui na questão trinitariana, na discussão trinitariana, porque eu não gosto dessa polêmica. Eu tenho a minha convicção, que é minha. Pronto, acabou. Mas eu quero falar sobre o Espírito Santo, que todos, mesmo trinitarianos ou não, entendem que ele existe. Então, há quem creia que o Espírito Santo seja o próprio Deus manifesto, é uma forma de ver. Há quem diga que seja uma outra pessoa da personalidade de Deus. Enfim, não, é complicado esse assunto. Eu não quero mexer nele, não. Eu só quero falar sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu... um momentinho, uma aguinha de chimarrão. Falar de manhã, sem tomar todo o chimarrão que precisa, dá um ciricutico na pessoa. Ah, delícia! Voltamos ao Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Em hebraico, Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Eu sempre me questionei, durante muitos anos, como é que Deus está na minha vida, no meu corpo. Como que ele está? Como é que funciona isso na prática, na lei da física, né? Como é que encaixa a metafísica com a física? Como é que encaixa o espiritual com o carnal? Como é que funciona isso? E parece difícil de entender. Até que eu fui aprender no judaísmo, na cultura judaica, uma expressão, um ensinamento, né? Eu tive um ensinamento de alguns rabinos, que eu entendi o seguinte: onde é que está a nossa centelha de vida, a nossa vida, a vida, aquilo que nos torna vivos, que nos faz sermos vivos. No judaísmo é chamado de centelha de vida, ou centelha divina. Tá? Centelha divina, a palavra é centelha divina. Como é que ela está? Ou seja, o que nos permite estarmos vivos é a centelha divina em nós. Deus, o próprio Deus, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, é como se fosse uma faísca, né? Como se fosse assim uma pequena chama, né? Espiritual que vem e nos faz viver.
Mas onde que ela se encontra? Que parte do corpo está a nossa centelha de vida? Está no cérebro? Não, mas espera. Existem pessoas que, em situações extremas, continuam com os órgãos funcionando por aparelhos, o cérebro está com morte cerebral. Existem outras que o coração não bate, mas o cérebro está funcionando, né? Porque, enfim, detalhes. Onde que está? Está no cérebro, está no coração? Não, mas o coração é uma expressão idiomática para falar dos sentimentos. E a ciência nos mostra já modernamente que os sentimentos não estão no coração. A Bíblia fala no coração, mas a Bíblia também fala nos rins. Antigamente, muito antigamente, acreditava-se que o centro das paixões, o centro das emoções estava nos rins, né? Depois passou a se pensar que era no coração. Aí tem aí vem um pouquinho lá da cultura egípcia, enfim. Onde que está a centelha divina? E eu aprendi pelo judaísmo que a nossa centelha divina está no sangue, nesse líquido vermelho que corre dentro das nossas veias, que pulsa, né, o coração impulsiona e ele leva alimento para todo o cérebro, para todo o corpo, né, inclusive para o cérebro. E o cérebro determina então onde que vai mais, onde que vai menos, assim por diante, que parte dos nutrientes vão ser absorvidos por aquele órgão, assim por diante. Mas que a centelha divina, a presença viva de Deus está em nós. Isso não nos torna Deus, mas diz o seguinte, que a energia de Deus, eu não gosto muito da palavra energia, mas vamos traduzê-la assim, que aquilo que nos torna vivos, a presença de Deus na nossa vida está nas nossas veias. Tá bem. Então eu entendi que eu estou vivo, eu entendi que as minhas veias fazem circular a presença de Deus na nossa vida, por isso na Bíblia proíbe comer sangue, né? Proíbe comer sangue porque no sangue está a vida. Então existem vários rituais, vários ritos, várias situações em que, por exemplo, quando era abatido um animal, o sangue deveria ser jogado no chão, enterrado, né? Não deve, enfim. Quem tocasse num animal morto, que tocasse no sangue, ele estaria impuro até se purificar. O sacrifício ele era feito com derramamento de sangue, então o sacerdote ele pegava com a ponta de 3 dedos o sangue na bacia e aspergia sobre o canto do altar. Enfim, o sangue está presente em todas as situações que dizem respeito ao ritual do santuário, e a própria Torá, a própria Bíblia fala muito no sangue. Então, é no sangue que está a centelha divina. Mas agora eu quero separar uma coisa. Eu quero separar a centelha divina, tá? Que é o que nos torna vivos, do Espírito Santo. Quando a gente diz, quando a gente imagina, ou lembra, ou crê que o Espírito Santo toca o nosso coração, toca a nossa vida, estou usando metáforas aqui, toca a nossa vida, ou seja, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, quando eu recebi a bênção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, onde que fica? Como é que fica? Eu vou entrar em êxtase, eu vou falar línguas? Como é que funciona o Espírito Santo na nossa vida? Onde que ele fica? Onde é que ele se estabelece? É no cérebro? É no sangue? É no coração? É nos rins? Onde é que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele se estabelece em nós? Então, a minha oração durante muito tempo foi assim: Senhor, estabelece em mim o Espírito Santo, mas eu não sei qual é a palavra, eu não sei que palavra usar. É claro que Deus entende as palavras que eu quero dizer, mesmo que eu não as saiba pronunciar, né? O Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, diz que o Espírito Santo ele leva as nossas orações e coloca aos pés de Deus como suave incenso. E aí o judaísmo tem também um fato que fala do anjo Sandalfon, que leva as orações dos santos aos pés do Criador. Tem uma semelhança muito grande, né? Mas também, um dia eu vou falar sobre isso, agora não. Mas a presença do Espírito, como é que o Espírito Santo age em minha vida? Eu sei que ele agiu,
Eu sei que Ele está agindo nesse momento porque Ele está me dando palavras para falar com vocês, mas como, sabe, que eu peço? De que forma eu peço? Ah, Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Mas o que é derrama? Parece que vem de cima, mas para Deus não existe cima, baixo e tal. Claro que a Bíblia sempre usa a metáfora dos altos céus, né? Pai nosso que está no céu. Então, assim, mas nesse planeta nós vemos, não existe em cima e embaixo. Então, em cima significa acima de nós, tá bem? Vamos colocar assim, mas derrama. O que é derramar? O que é me banhar com o Espírito Santo? Ah, seria o batismo, no hebraico, mikveh, a imersão. Não, mas tem mais coisa que isso. Aí tem uma palavrinha, tem uma citação muito, muito simples. Deus torna simples as coisas complexas. Essa parte que eu gosto muito. Deus nos chama de vaso de bênçãos. Vaso de bênçãos. Tá? E aí vaso de bênçãos, o vaso, né? O salmista diz assim, faz de mim, Senhor, um vaso novo, né? Jeremias, ele quebra os vasos. O vaso tem uma importância muito grande, porque ali se guarda o alimento, ali se guarda a bebida, ali se guardam até mesmo tesouros, né? Os manuscritos do Mar Morto, de Qumran, estavam guardados dentro de vasos, né? Dentro de ânforas, são vasos, são recipientes. Então, eu quero entender que eu sou um recipiente. Agora, uma coisa, eu sou um recipiente vazio. Mas, olha bem, eu quero usar um outro exemplo. Vocês já tentaram, vocês sabem aquela experiência que diz que a gente pega um vidro, né? E aí um copo. Aí você enche ele de pedra, de cascalho. Mas ele não está completamente cheio. Aí você coloca areia dentro dele, mas ainda não está completamente cheio. Aí você preenche com água. A água, sim, preenche todos os vazios e faz transbordar. Só que tem um detalhe. Eu tenho um copo, eu não posso tomar um copo que tem pedra, que tem areia, né? A água que tem ali, muito pouca, vai ter que ser filtrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquela pedra, eu tenho que tirar aquela areia, eu tenho que esvaziar aquilo ali e deixar que apenas a água entre naquele copo para que eu possa ser saciado. A nossa vida é assim. Muitas vezes a gente não consegue entender como é que o Espírito Santo não agiu na nossa vida, no nosso pensamento. Ele agiu, mas não da maneira que a gente imaginava. Como é que eu não consigo perceber, receber sim, mas perceber a presença de Deus na minha vida? E eu uso essa metáfora. Como que eu posso deixar que a água viva do Messias, a água viva do Espírito Santo, preencha o eu que sou um vaso, o meu vaso, se ele está cheio de pedra, de areia, de cascalho? Então o que eu tenho que fazer? Davi, ele diz no Salmo, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração novo, tira o meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Vamos trazer isso aqui para nós? Tira o conteúdo de pedra do vaso da minha vida e preenche com água viva, com água boa, com água potável, com água saudável. Eu creio que esta é a forma que Deus me preenche com o seu Espírito. No momento em que esse vaso tem água pura, quem dele beber será saciado. Então, que Deus possa me transformar, Deus possa nos transformar em vasos vazios para que sejamos preenchidos pela água do Espírito Santo e transbordemos em bênçãos para nós, para todos, para nossa família. Que Deus dê a todos uma boa semana e, para quem gostar, uma cuia de mate. Shalom.